Senhor, tudo bem? Eu sou professora da lição de hoje, meu nome é Miriane Mendonça e aqui está a nossa ajudante, Miriam Mendes, e hoje vamos lecionar a 8ª lição da classe de primários. A classe de primários, ela abrange a faixa etária de 7 a 8 anos. Hoje falaremos: Jesus ressuscita o filho da viúva. A literatura bíblica de hoje está baseada em Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Já chegamos na nossa 8ª lição. A nossa pré-aula tem o apoio e realização do Instituto de Teologia de Educação Cristã, o ITEC, a Assembleia de Deus de Criciúma, com parcerias com a DC Kid e Escola Bíblica Dominical. Preparando a minha aula. Professor, hoje você está vendo a diversidade de material, porque hoje nós temos muitas opções de sugestões para que a sua aula seja uma bênção, porque já é maravilhosa, mas pode sempre melhorar. Sempre temos que aprender, professor, não se esqueça do seu caderno. A nossa dica do ano passado permanece esse ano. Temos que ter um caderno para nós colocarmos todos os nossos apontamentos da Escola Bíblica Dominical. Ali você vai estar preparando a sua aula para ensinar de forma educativa e aprimorar o assunto. Ponto central. Jesus, através de sua morte, nos garantiu a vida eterna. Como é lindo esse versículo, como é lindo esse momento do ponto central, porque fala do plano da salvação, fala do plano de bênção de Deus para mim e para você, professor. E você pode estar estendendo para a sua classe dizendo que Jesus, através da sua morte, nos deu vida. E não foi só uma vida, mas foi uma vida eterna. Que lindo! Continuando, memória em ação. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e tenham vida completa. João 10:10. Também dividi esse memória em ação de duas formas. Você está trabalhando com duas classes, você pode estar tirando uma impressão desse visual, já está lá no nosso Google Drive, na pastinha da classe de primários, na lição número 8. Então você vai lá, tem uma pastinha específica escrito memória em ação. Nessa pastinha você vai encontrar todos os visuais que aqui eu mostro em referência à memória em ação. Quando é colorir, está lá uma pasta, vamos colorir ou atividades, ok? Então vamos lá. Então você pode estar dividindo o professor em duas turmas, menino e menina, ou então selecionando o ajudante do dia. E aí o ajudante do dia fica: eu vim para que as ovelhas. Aí o outro ajudante completa, que tem vida e vida completa. Você pode também estar dando para o visitante, ele vai se sentir muito importante. Também trouxe uma segunda opção, que é: eu sou a ressurreição e a vida, João 11:25. Então, como você está acostumado comigo, você sempre terá duas opções de memória em ação, a da lição e uma que você pode estar usando também. Sugestão de corinho. Nessa sugestão de corinho eu trouxe algo diferente, aí eu trouxe, está escrito ali, dica do dia. Então, eu trouxe a viúva de Naim, que é a temática de hoje. E o hino diz assim: a viúva de Naim, o que aconteceu? Meu filho estava vivo e de repente morreu. Ó, não se preocupe, viúva de Naim, foi para a glória de Deus e isso aconteceu. Porém, vai ter um filho viúvo, vai até o fim, viúva de Naim. A multidão da morte vai se encontrar com a multidão da vida e é só esperar. Prossiga, ó viúva, com o funeral, só na tumba fria não irás chegar. E no meio da estrada vai acontecer algo maravilhoso. E você vai ver, a multidão da vida vai se aproximar. E Jesus está no meio e vai te ordenar: pare de chorar. Olhará naquele esquife o teu filho aparecer. E com apenas um toque, ele também irá dizer: ó moço, eis que te digo, se levanta e comece a andar. Ó viúva de Naim, creia que vai ser assim, teu filho irá ressuscitar. Vai acontecer um milagre esperado e você vai ver. Você é o filho da promessa e não pode morrer. E Deus que prometeu fará acontecer. E não importa o dia, nem a hora, e nem a exclusividade ou lugar, pois quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir. E não precisa de ninguém para ajudar. A prova é grande, mas quem sabe esperar vai se surpreender.
porque sobrenatural irá acontecer para todo mundo ver. Talvez você pode estar dizendo assim, pois é, professora, mas esse hino não é de adulto? Sim, é de adulto. Há um hino que eu encontrei, da Viúva de Naim, que a autora é Auri Soares, ou Eliane Soares também, é uma das duas também cantam. Elas cantam esse hino muito lindo, você pode estar fazendo, a dica é, você pode estar usando esse hino na hora que você subir com a sua classe ou apresentar para a igreja, quando juntar as classes da escola dominical, você pode estar fazendo uma encenação. Professor, é tão legal quando as crianças conseguem fazer uma encenação sobre aquela aula, sobre aquela temática, além delas aprenderem, as outras pessoas que vão estar ali vão aprender o quanto elas aprenderam. E você vai ver como é lindo as crianças encenando aquilo que você passou lá na sua salinha. Então, assim, é uma dica que eu deixei. Esse hino é muito lindo, você pode estar cantando com as suas crianças, fazendo no dia do culto de ação de graça da Escola Bíblica Dominical, você pode estar levando como sugestão e faz uma peça com esse hino. Pensa, duas multidões chegando, uma chorando, e de repente Jesus vem, toca no esquife, ele levanta, que está numa maca, olha a glória de Deus, o poder de Deus. Tantas crianças vão internalizar e nunca mais esquecer, como a igreja vai receber com grande satisfação e alegria. Vamos colorir, não podemos mudar o ritmo. Estamos falando da Viúva de Naim, então botei um esquife, né? Ela se alegrando ali com o menino de volta. Botei também a nossa temática de hoje, que fala do poder da vida sobre a morte, então está ali a ressurreição. Nesse do meio eu botei um quebra-cabeça, você pode estar imprimindo e recortar. E as crianças vão montando o quebra-cabeça, vai ser muito lindo. E a temática de hoje, né? Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Continuando, chegamos já no nosso momento da história. Só que hoje eu quero contar a história de uma forma diferente. A Bíblia nos conta que existia lá em Naim uma família, composta de sua mãe, seu pai e seu filho. Mas certo dia, esta mulher que estava muito alegre, que tinha sua família completa, diz a palavra de Deus, que seu esposo simplesmente morreu. E quando seu marido morreu, ela, que era uma mulher alegre, começou a modificar e a mudar a sua história. E começou a sentir muito medo, porque agora ela dependia exclusivamente do seu filho. E ela já não tinha mais a mesma alegria, porque agora ela era uma mulher viúva. E diz a palavra de Deus que a viúva, agora com medo, começou, só ela e o filho, a viverem naquele momento, sozinhas naquele lugar. E era a função do filho mais velho, sustentar a sua mãe, tomar posse da família. Mas fala a palavra de Deus que o seu filho também, um dia, morreu. E ela começou a enterrar o seu filho e levar do grande cortejo. E ela já estava sozinha, sem alegria, sem nenhum momento de felicidade. Sua família já estava perdida. E o que ela tinha? Ela tinha um coração, segura para mim, Miriam, machucado. Agora ela não tinha mais nada. E o seu coração só existia muita tristeza, muita dor. Diz a palavra de Deus que o seu coração estava em lágrimas, ela estava chorando, mas de repente chegou Jesus. E Jesus olhou para aquela mulher e disse, mulher, não chores. Aí eu te pergunto, como não chorar? Se toda a sua situação, seu marido morto, seu filho morto, tudo que ela acreditava tinha desaparecido. Mas agora alguém chega para ela e diz, não chores, não chores. E ela ficou pensando, como? De que forma eu não posso chorar? E Jesus, diz a palavra, se aproximou daquela viúva. E quando se aproximou, ela começou a entender que ela não podia chorar mesmo. Ela entendeu que existia algo além das forças dela. Na sua frente existia quem? Uma solução. Jesus era a solução daquele momento. Mas o coraçãozinho dela, como eu falei, estava assim, entristecido. Mas a palavra de Deus diz que Jesus tocou naquele menino e trouxe
a vida. Esse é o poder do nosso Deus. E Ele não trouxe só a vida, Ele trouxe a vida. Aquele menino estava vivo de novo do lado da sua mãe. Aquele menino agora era uma testemunha do poder do nosso Deus. E aquela mulher começou a testificar da grandeza de Deus, porque Jesus foi a solução, trouxe o consolo para o seu coração. Essa foi a história de hoje, a história da viúva de Naim. Uma história que nós entendemos, professor, uma história que nos trouxe solução. Em Jesus nós temos solução, em Jesus nós temos vitória, porque só Jesus é fiel. Por que Ele é fiel? Porque quando Ele chegou naquele momento, na vida daquela mulher, Ele trouxe esperança e trouxe de volta da morte aquele menino. Porque só o nosso Jesus é maravilhoso. Professor, é muito importante você fazer umas plaquinhas dessa e mostrar, ei, com Jesus nós temos vitória, com Jesus tem solução. Ei, Jesus é fiel, porque Ele faz coisas maravilhosas, Ele é chamado de maravilhoso. E aí, voltamos para a nossa aula. E o que nós aprendemos? Aprendemos a fazer uma dinâmica diferente. E que dinâmica é essa, tia Nani? Que botei hoje a dinâmica depois da história. Sabe o que eu botei depois da história? Porque aquela mulher levava tudo que ela tinha. Era o seu filho. Professora, é muito legal você fazer uma caixinha assim, simples. E aí você vai dividir em 2 grupos. Segura para mim, Miriam. Em 2 grupos vai poder fazer um debate. E nesses 2 grupos você vai trabalhar o quê? Os sentimentos. Quantas coisas nos trazem medo? Aquela mulher sentiu medo, mas quando ela entendeu que agora Jesus, o dono da vida, estava ali na vida dela, ela sentiu, sabe o quê? Aquele medo foi embora e agora ela viu que ela tinha valor. E quando nós temos medo, nós não pensamos. Então, eu fiz uma caixinha de dinâmica. Porque aquele menino, quando voltou à vida, ele foi o quê? Um portador de boas novas. Você pode fazer 2 caixinhas ou uma caixinha só e divida o grupo em 2 classes. Geralmente, nessa faixa etária, professor, as crianças, os meninos, não gostam de sentar com as meninas. Então, faz um grupo, menino e menina. E aí você vai mostrando as plaquinhas de uma forma aleatória, né? O que essa plaquinha me mostra? Me mostra que nós devemos anunciar Jesus em todo o tempo. Ide para todo mundo pregar o evangelho. De que forma eu prego? Mostrando através do meu comportamento. E deixando também uma outra plaquinha. Uma plaquinha de João, capítulo 14, versículo 2. O que nos diz? Diz que nós temos uma morada. E como é que é essa morada? Deixa eles falarem. Essa morada é como? Uma morada celestial. Aí você vai poder dizer, o que nos traz medo? Será que Jesus, Ele tem prazer de cuidar de todos? Ele cuida de mim? Ele cuida de você? Deixe as crianças entenderem o que é a ressurreição. Vamos ressuscitar. Mas para aquele que vai para a vida eterna, ele tem que estar com as suas vestes alvas. Você pode estar perguntando, e aí, como você está? Você pode dizer... E o poder, olha o poder que Jesus tem. Aí, professor, é muito importante você mostrar que a criança tem um Deus que tem poder. Jesus não mudou. A Bíblia nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas não estamos passivos. Não é porque eu tenho Jesus que eu não posso sentir dor. Quantas crianças nesse momento sentem dor? Professor, é muito interessante você levar essa plaquinha da dor e dizer qual é a dor que você está sentindo, qual é o problema que você está sentindo. Sabe que a gente tem um Deus que faz milagre, um Deus que traz consolo. E essa caixinha vai me mostrando. Eles vão dizer, professora, teve um dia que eu me senti muita angústia, porque meu pai estava sofrendo, minha mãe estava sofrendo. Mas aí você vai poder dizer, um dia meu pai até morreu, até partiu, minha avó, eu tenho medo da morte. Aí você vai poder dizer, mas quem ora não tem medo, porque fala com Deus. A morte vem para todas. Quem nunca passou por um problema de frustração? É muito importante você trabalhar com os sentimentos, professor. Porque às vezes a gente acha que a criança não tem problema. E as crianças têm muitos problemas, só não consegue verbalizar. Mas quando aquela mulher entendeu que Jesus era o dono da vida, ela entendeu uma simples frase. E aí você pode estar terminando essa dinâmica com o quê? Com a mão da solução. E a mão da solução diz que um dia
aquele homem tocou no esquife. E ele foi um grande amigo. E ele devolveu para aquela mulher um filho. Sabe por quê? Porque aquele homem não era qualquer homem, mas era um homem especial. Jesus é o homem especial que morreu de braços abertos. E sabe por que ele morreu de braços abertos? Porque ele disse assim: vinde, bendito do meu Pai. Quem crê será salvo e terá vida eterna. Professor, que coisa linda você poder dividir a classe e dizer: ei, nós temos um amigo especial que morreu de braços abertos e disse para mim e para você: vinde, vinde, vinde todos, bendito do meu Pai, porque em mim tem descanso. Aquela mulher entendeu que tinha um amigo especial. Jesus é o amigo especial. Continuando, a viúva de Naim ficou tão feliz, e ela entendeu. E o que nós aprendemos nessa lição? Jesus se compadece dos nossos sofrimentos. E Jesus, saindo, viu grande multidão e se compadeceu deles, porque era como ovelhas que não têm pastor. Então, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6:34. Viúva da história não tinha mais esperança. Quando o marido falece, o filho mais velho assume, como eu falei, a sua casa e sustenta sua mãe. Mas e quando o filho morre? Como ficaria a sua situação? Aprendemos que Jesus, não podemos esquecer, que só Jesus é o quê? A solução. E quando eu entendo que Jesus é a solução, eu entendo que em qualquer situação, ele sempre será fiel. Jesus moveu-se de íntima compaixão e observou e disse: não chores. Como não chorar? Tudo havia acabado. Às vezes você imagina que não está sendo observado, acha que Jesus não se move por você, não faz nada por você, mas Jesus também nos ensinou a ter fé e confiança nele e disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Eu creio. Você crê isso, professor? Você tem que dizer para as crianças: há uma esperança. Jesus é a esperança. Ele se compadece dos nossos sofrimentos. Ele não quer que ninguém sofra, mas também o sofrimento nos ensina, nos molda e nos capacita a superar isso. João 33:3, 16:3 nos diz: essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende um bom ânimo, eu venci. Professor, é muito importante você dizer para o seu aluno que todos passarão pela morte. Um dia a dor baterá na porta daquela criança, o sofrimento passará pelaquela casa, mas que ela tenha bom ânimo, porque Jesus venceu a morte. Quando Jesus toca, não fica mais a mesma coisa. Não apenas vive, mas se transforma, modifica e há uma solução. Naquele tempo não podia se tocar no esquife, mas Jesus quebrou todas as tradições, tocou e disse: levanta, porque quando Jesus toca, ele transforma a vida de alguém. E quando ele toca, nós compreendemos que Deus acredita e se importa conosco. E nós entendemos que servimos um Deus realmente de grandeza. Jesus ressuscita sonhos. Não há sonhos que não existam. A Bíblia nos diz em Lucas 1:37, haveria algo impossível para Deus? Diga isso para a sua criança, que ela precisa entender que existe um Deus poderoso, um Deus que faz a diferença. E precisamos testemunhar do Evangelho da graça de Deus, que Jesus modifica, que Jesus transforma. Precisamos dizer que temos um Deus, temos um Jesus, que temos a presença do Espírito Santo. E quem tem esses três não vai perecer, mas terá a vida eterna. Jesus veio para trazer vida, vida em abundância. Professor, essa era a minha dica de hoje. Faça um cartaz desse, escreva, bota no início da tua porta que há uma vida, que Jesus é a vida, que Jesus é a esperança e ela modifica. Que Deus te abençoe, que a tua aula seja grande e abençoada e que haja vida. E não esqueça de perder tempo e faça a oportunidade, faça o convite. Jesus te ama.